Espaço aqui na Band News FM para a gente falar agora sobre energias limpas. Porque elas vão se tornar a maior fonte de energia das cidades do futuro. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o nosso convidado especial, Marcelo von Schneider, que é diretor institucional e head da divisão de ônibus elétricos da BYD Brasil. Build Your Dreams, pioneira em soluções de energia limpa, geração de energia, armazenamento eficiente e mobilidade elétrica. Marcelo, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Band News FM. Como vai? Bem-vindo. Muito obrigado, Débora, pelo convite. Obrigado, Band News. Vamos bater um papo muito interessante sobre sustentabilidade, novas tecnologias para essa área específica de veículos elétricos, enfim. Sobre um futuro que já começou, né, Marcelo? Porque quando a gente pensava naquela energia, quando a gente fala de carros elétricos, ainda ficam algumas dúvidas na cabeça do consumidor, do nosso ouvinte, né? O uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, essa realidade atual tem pesado bastante no bolso dos brasileiros. A gente tem falado bastante aqui sobre preço da gasolina, por exemplo. É tema de discussões, de debates, quase que diariamente. E o veículo elétrico, como você citou, pode ser classificado como um futuro do setor automotivo? Ou até que ponto é futuro e já é uma realidade aqui no nosso país? Legal. Ele é o futuro, né? Não tem como você voltar atrás. Você tem hoje uma transição, né, energética, que a gente está falando aí do veículo híbrido, né, inicialmente, mas também algumas aplicações onde o veículo elétrico já é totalmente viável. Então não tem volta. Então você vê a Europa, né, a Ásia já traçando metas para que os veículos a combustão acabem, né, e isso vai acontecer no país. Vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer na América Latina de uma forma muito rápida. Mas, lógico, diversas aplicações você tem diversos veículos diferentes, né? Seja para o carro de passageiro, ônibus, caminhões e por aí afora. Bom, a gente sabe que os veículos elétricos estão se tornando ou já se tornaram uma realidade mundo afora. Quando a gente pega outros países, estão mais avançados em relação aqui ao Brasil. O que a gente tem que aprender, tem ainda a aprender com outros países para trazer esses avanços aqui? E o que já dá para prever desse desenvolvimento, desse setor, desse mercado aqui no Brasil? Olha, as experiências que a gente tem mundo afora, você pega na Ásia, por exemplo, principalmente na China, onde a BYD, por exemplo, é líder mundial, né, hoje de venda e fabricação de ônibus e veículos elétricos de passeio, o incentivo de governo. Né? A Europa também faz isso de uma forma muito interessante, incentivos graduais, porque não só isso vai trazer um benefício para o meio ambiente. Então você dá um benefício de um lado, né, para que a pessoa possa fazer a aquisição de um carro elétrico, que no inicial ele é um pouco mais caro em função do preço da bateria, mas o consumidor vai pagar menos de manutenção e o poder público vai gastar menos com saúde, então com poluentes, com pessoas indo para os hospitais, né, para se tratar de doenças respiratórias, enfim. Então é um ganho junto com o consumidor final e o poder público. Você tocou numa palavra aí essencial, que é o custo, né? Porque quando a gente fala sobre um carro elétrico, por exemplo, de repente quem está nos ouvindo ou nos assistindo vai falar, mas é muito caro, é inacessível. Pode ser visto como um investimento e isso, a tendência é que esse valor, esse custo seja reduzido com o passar dos anos, né? E com a chegada e a expansão desse mercado. Mas fora do ar a gente conversava, você me falava sobre uma conta que poucas pessoas fazem, de colocar na ponta do lápis e saber quanto que circula com aquele veículo e saber quando é que vale a pena ou não, né? Que você me perguntava aqui quanto é que a pessoa circula com o carro diariamente, não era isso? É isso, né? Então, assim, hoje você tem ainda o mito de que o carro elétrico não vai te atender no dia a dia, né? Mas pouquíssima gente vai rodar mais do que 400, 500 quilômetros por semana, né? Então, assim, uma bateria cheia vai durar durante uma semana para aquela pessoa poder usar. E para carregar e para rodar 450 quilômetros, vai gastar 80, 70 reais de energia, em média, né? Então, o custo para que você possa rodar a mesma quantidade versus o que você vai gastar com combustível fóssil é muito menor. E também o custo de manutenção. Um carro elétrico ele tem muito menos componentes do que um carro a combustão. Então você não tem óleo, você não tem uma série de outros componentes que dão um desgaste do carro, que ao longo do tempo, nas manutenções, você vai ter que gastar e fazer um dispêndio maior desse volume. O custo do carro elétrico tem caído substancialmente. Lógico, vamos dizer que praticamente metade do valor do veículo ainda é a bateria,
Mas se você pensar hoje que os fabricantes, a BYD é uma delas, que dá uma garantia aí de 5 a 8 anos da bateria, né? Isso é uma conta muito interessante quando você faz aí um investimento versus o retorno a longo prazo. Bom, você falou da bateria, e aí, onde carregar essas baterias, né? Porque não adianta chegar a tecnologia nos carros se você não oferece, se as cidades inteligentes que eu citei no início da nossa conversa não oferecem aí uma estrutura que comporte essa chegada das novas tecnologias, né? Como é que funciona essa questão de carregar a bateria? Como é que seria implementada ou está sendo implementada essa infraestrutura também aqui no país? Isso é muito interessante. Esse é um mercado também que tem crescido bastante no Brasil. Diversas empresas têm investido em plataformas ou em postos de carregamento energético. Lógico, você pode carregar na sua casa, que é onde a maioria das pessoas que vão ter o carro elétrico vão abastecer. Então você tem lá um carregador na sua casa que pode carregar durante a noite. Na baixa, né, da energia você vai pagar um pouco mais barato. E esse seria o inicial. 110, 220? 220 volts. Depois, hoje você já tem uma rede muito grande de carregadores. É difícil qualquer shopping center hoje você tem lá o seu carregador e hoje eles não cobram por isso, né? E estradas, então você tem uma rede hoje já, principalmente focada em rodovias, de carregadores rápidos que você pode carregar de uma forma muito rápida. Vou dar um exemplo. Semana passada eu fui até o Rio de Janeiro com um carro elétrico, fiz uma parada de 15, 20 minutos para tomar um lanche, tomar um café, foi o suficiente para que eu carregasse 100% da bateria e continuasse a viagem. Na volta a mesma coisa. Então, com uma parada de 15, 20 minutos, eu pude fazer o trajeto de São Paulo até o Rio de Janeiro, que eu já pararia de uma forma normal, mesmo com um carro a combustão, e pude chegar de uma forma muito tranquila. Então, o planejamento, né, e hoje você tem aplicativos, diversas empresas investindo nisso, e o serviço. Também você poder fazer a reserva daquele carregador, você chegar no lugar e não ter que ficar esperando. Então, esse é um mercado no Brasil que tem tido muito investimento e vai crescer cada vez mais. Isso que você falou é interessante, porque eu fiquei pensando aqui, imagina se chegam lá 3, 4 motoristas, eu já estou indo além. Vários motoristas ao mesmo tempo para carregar. Não é igual abastecer o carro num posto de combustível em alguns minutos. Você falou da rapidez, sim, 15 minutos, 20 minutos é algo muito rápido. Em comparação ao que a gente tinha, né? De repente ter que esperar 1 hora para abastecer com um veículo elétrico. Mas é um ponto, são vários pontos. Como é que a gente pode expandir também essa estrutura? Geralmente são vários pontos, né? Você pega São Paulo hoje, tem um eletroposto, o maior eletroposto do Brasil, já instalado aqui de forma gratuita, feita por uma companhia, inclusive ligada à Petrobras, né, o que é interessante, voltada para isso. Então, cada vez mais empresas, tanto de tecnologia, empresas de serviços, estão investindo nisso. Então, você vê, é a potência do carregador que vai fazer com que a velocidade seja cada vez mais rápida de abastecimento. Então, com diversos pontos, você não vai esperar 15, 20, no máximo meia hora para poder fazer esse carregamento no seu carro inteiro, caso você chegue e tenha alguém na sua frente, alguém reservado ali na sua frente. Muito bem. Estamos recebendo aqui na Band News FM o diretor institucional e head da divisão de ônibus elétricos da BYD Brasil, Marcelo von Schneider. Falei da divisão de ônibus elétricos porque citamos aqui a questão dos veículos particulares, mas é uma tecnologia muito mais do que bem-vinda para a gente usar em grandes centros urbanos, para a gente falar de transporte, deslocamento de dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa realidade para os ônibus elétricos. Esse é o futuro. São Paulo já apresentou a nova lei, né? Então, a partir desse ano, somente ônibus elétricos poderão entrar na frota, né? Na renovação de frota. E a tendência aí da prefeitura é que colocar entre 2.500 e 3.000 ônibus até o final do ano que vem. Isso vai revolucionar o transporte público de passageiros de São Paulo. Hoje, São Paulo tem uma frota de 18 ônibus elétricos a bateria já rodando, fora os trólebus, e essa tendência é que aumente cada vez mais, né? Então, uma fase final de negociação entre os operadores, a SP-Trans, para que a partir já do segundo semestre, novos ônibus já entrem, que é um ganho fantástico, né, para a população e também para o usuário final, para os motoristas, enfim. Primeiro, tudo bem, você tem aí um investimento maior no veículo, mas ele pode durar 15 anos, versus a combustão, que geralmente tem uma vida útil de 7 a 8 anos, né?
Então, esse já é um ponto interessante, você consegue diluir esse investimento ao longo do tempo. O custo de operação dele pode chegar até 70% do custo de operação do ônibus a diesel. Também outro ponto interessante para ir para os empresários poderem fazer esse investimento. E o ganho também ambiental e de saúde para o usuário. É um ônibus que não faz barulho, é um ônibus que não tem trepidação. Para o motorista, imagina hoje um motorista que dirige um ônibus com tração, com motor dianteiro, tendo que fazer diversas trocas de marcha, você vai dirigir um ônibus que não tem marcha, não tem câmbio, né? O conforto, a qualidade de vida que você vai dar também aos funcionários, né? Que não vão absenteísmo, vão ficar fora por isso. Então, assim, o ganho da população que está do lado de fora, quem mora ali, só quem mora perto de pontos de ônibus onde passa ali, sabe aquele barulho que faz desde manhã cedo. Então você poder passar de uma forma tranquila. E são experiências que já existem em outros locais do mundo. Você pega Shenzhen, que é onde a BYD está lá na China, 18 mil ônibus elétricos rodam nessa cidade. Então assim, hoje a BYD já tem mais de 70 mil ônibus elétricos rodando no mundo todo. No Brasil são mais de 93 ônibus elétricos a bateria. Lá do norte, desde Belém do Pará até o sul. Então, assim, é muito interessante. É um ônibus que atende, sim, a toda a população, a maioria das cidades brasileiras, e é uma tendência. Nós estamos vendo aí muitas cidades no Brasil aderindo à compra e aquisição de veículos elétricos nesse futuro. Você pega agora, Débora, Belém, né, que foi eleita e escolhida agora a sede da COP30, né, em 2025, a intenção do governador Helder Barbalho é que trocar toda a frota da região metropolitana, começando pelo BRT, justamente por veículos elétricos, né? Então, no coração da Amazônia, ali você tem uma operação hoje não poluente, o que é muito interessante. Isso é muito legal. Quando você falou do barulho, eu me lembrei que durante muitos anos eu morava em uma rua por onde passava um ônibus e era o meu despertador praticamente, porque 5 da manhã começava, eu não queria olhar no relógio para não acordar. Você falei, se já tem ônibus passando, já são 5 e pouquinho, e ia até 11 da noite. Trepidava a janela. É um barulhão tremendo, né? Fora para os passageiros, para o motorista, né? Para os funcionários, como você bem citou, que trabalham. Agora, praticamente dobra a vida útil, então, do veículo, né? Você falava aí cerca de 7 anos um convencional, e o ônibus elétrico até 15 anos. É muita coisa, né? Muita coisa. Hoje, pela legislação, um ônibus a combustão pode ter no máximo 10 anos, mas a idade média da frota tem que ser inferior, né? De 5 anos. Então, por isso você tem essa média de 7 anos e meio, mais ou menos. Né, com isso, não. E por que isso? Porque justamente pelo fato do ônibus elétrico não ter tanta trepidação, não ter tanto desgaste de material como tem o veículo a diesel. É uma transição interessante. Ainda o ônibus a diesel, para algumas localidades, elas faz necessário ônibus menores, né, ruas mais estreitas, mas em grandes corredores, no centro da cidade, você consegue fazer uma mudança muito significativa com os ônibus elétricos rodando. Bom, a expectativa é que o Brasil tenha a maior frota da América Latina até 2024, que está aí, né? O prazo é curto. O que precisa ser feito, Marcelo, em relação à infraestrutura para que seja viável que tenhamos uma ampla frota de veículos elétricos no transporte público brasileiro, né? Falando em relação a formas de atender os municípios, né? A gente pensa e fala muito sobre São Paulo, mas levando para outros municípios também, qual que é o principal desafio hoje? Hoje, a gente pode dizer o seguinte, diferente de outros países, você pega a Chile, a Colômbia, onde nós temos operações também, Colômbia com mais de 1.000 ônibus na Transmilênio, o Chile chegando também a 750 ônibus, ali o transporte ele é gerido pelo governo federal. Né? Aqui no Brasil, o transporte público ele é gerido pelos municípios, e muitas vezes os municípios não têm condição de arcar com garantia ou com subsídio, enfim. Você pega São Paulo, está chegando a quase 5 bilhões de reais de subsídio por ano. É muito dinheiro. São Paulo consegue fazer essa aquisição, das garantias para quem vai fazer o investimento, né, ou vai fazer o financiamento para essa operação. Então, o governo federal, inclusive, anunciou, né, recentemente que vai fazer um programa para que as cidades possam aderir junto ao BNDES ou junto a outros bancos públicos de financiamento ou, no mínimo, de garantia. Nós temos hoje grandes grupos, fundos internacionais interessados em investir, né, nessa mobilidade verde, mas eles querem garantias, né, garantia de que não vão tomar um calote lá na frente. Eu acho que o governo federal pode ajudar e muito com isso, ajudar as cidades com essa garantia e
eu tenho certeza que todos os prefeitos vão querer colocar aí um transporte de qualidade, um transporte moderno, com Wi-Fi, com ar-condicionado, enfim, é algo muito interessante para a população, né, que merece, né? O trabalhador que acorda cedo, que acorda lá às 5 da manhã para ir para voltar, ele merece um conforto para chegar bem ao trabalho ou para voltar para casa bem disposto, a brincar com os filhos, a fazer algum tipo de exercício. Então, acho que é muito interessante. Qual que é a capacidade de produção hoje no Brasil? Tem como a gente dar uma estimativa? Olha, esse é um outro ponto interessante que é muito abordado. Nós vamos comprar diversos ônibus, mas qual é a capacidade produtiva? Hoje a BYD tem uma capacidade de produção de 2.000 ônibus por ano, né? E nós sabemos que outras empresas também têm alguma capacidade de produção que atende à necessidade inicial do país. Mas nós estamos dispostos a investir, como nós temos investido em diversas áreas aqui, como monotrilho, fábrica de baterias, enfim, estamos comprando agora uma fábrica para fazer a montagem de carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. Então, com a demanda, nós temos capacidade, sim, de investimento e de dobrar, triplicar ou fazer uma fábrica do tamanho que seja necessário para atender o mercado não só do Brasil, mas pensando também na exportação para a América Latina. E o que levou, Marcelo, a BYD a entrar no mercado brasileiro? Quais são as previsões também da empresa para os próximos anos? Porque você falava dessa presença internacional, né? O foco aqui no nosso país está onde? E o que a gente pode prever de cenário futuro também? Quando a gente analisa o mercado global, o Brasil não pode ficar de fora, principalmente na parte de veículos, né? É uma das maiores frotas do mundo de veículos, é uma das maiores frotas de caminhões e de ônibus de transporte público. Então, é um foco da BYD ter o Brasil como um grande potencial. Então, você pega, é um dos poucos locais onde nós investimos em unidades fabris. Tirando ali a Ásia, uma fábrica na França, outra na Hungria e nos Estados Unidos, a nossa fábrica aqui, para o hub da América Latina, fica no Brasil, tanto de automóveis, quanto de ônibus elétricos e quanto da montagem de baterias também. Então, assim, o Brasil é um mercado muito importante, muito pujante, e onde a BYD aposta muito um crescimento num médio, longo prazo da eletromobilidade. Muito bem, antes da gente encerrar, vou pedir para você fazer suas considerações finais, porque você já trouxe uma lista de vantagens aqui, né? Mas a gente fala da parte técnica, e de maneira geral, eu falava até no início da nossa conversa, energia do futuro, mas é essa preocupação, né? Você falou aí de veículos silenciosos, limpos, menos poluentes, que vão trazer um efeito financeiro e econômico também, né? Queria te ouvir só antes da gente encerrar sobre essa tecnologia, como a BYD tem trazido também nos mercados nacional e internacionais. Esse é o intuito. A BYD nasceu em 1995 assim, com essa ideia do nosso fundador lá na China, né, o Mr. Wang, que tem essa visão de mudar a forma como as pessoas pensam a tecnologia, a sustentabilidade. Então hoje nós estamos aqui no Brasil trazendo essa filosofia. Desde a geração da própria energia, nós temos fábricas hoje aqui, a maior fábrica do Brasil de painéis fotovoltaicos. Então a gente estimula isso, que você gere a própria energia, que você use isso no veículo, então você faça uma vida totalmente sustentável e renovável. Essa é a ideia, isso que a gente quer trazer e mostrar que é viável. Hoje é muito possível cada um ter o seu painel fotovoltaico na sua casa, já está mais acessível com financiamento, financiamento do BNDES ou financiamento de outros bancos, para que você possa gerar a própria energia e, com isso, investir esse dinheiro em outras coisas, no bem-estar da sua família, em educação, enfim. Ou até investir num veículo elétrico e híbrido que possa também te dar um outro ganho financeiro. Mas a ideia é essa da companhia, nós vamos continuar investindo aqui no Brasil, gerando empregos. Hoje nós estamos com quase beirando 1.000 funcionários, abrindo a fábrica de automóveis, nós vamos fazer mais investimentos, temos aí previstos quase 10 bilhões de investimentos nos próximos anos, com uma geração de emprego e renda e transferência de tecnologia, é o que é o mais importante, né? Nós poderíamos estar lá na China produzindo e exportando para cá, mas não. Nós estamos vindo para o Brasil, abrindo fábrica, gerando oportunidade, transferindo tecnologia, gerando emprego e renda. Isso é fundamental. Muito bem, quero agradecer demais a participação aqui na Band News FM do diretor institucional e head da divisão de ônibus elétricos da BYD Brasil, a Build Your Dreams. Sonhos que já estão se tornando realidade, né? Marcelo von Schneider, obrigada pela atenção aqui com a Band News. Sucesso, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço o convite, estamos à disposição sempre. Obrigada.